Olá para você ligado na programação da TV Unifev. Começa agora o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, especial para o torcedor do CAV. Olha só onde eu estou, na Arena Plínio Marim. É muito bom estar de volta aqui ao estádio, porque a votuporanguense retornou aos treinos nessa semana. O time do CAV, que vai voltar à disputa do Campeonato Paulista da Série A2, tem ainda jogos importantes contra 15 de Piracicaba, 3 jogos, 15 de Piracicaba, São Caetano e também Portuguesa Santista. A Série A2 que deve retornar no dia 19 do mês que vem, 19 de agosto. Foi feita uma reunião recente com a Federação Paulista de Futebol, com os presidentes dos clubes, uma videoconferência também com representantes da federação, para decidir pelo retorno, como fazer esse retorno da Série A2. Então, o fato é que o campeonato vai seguir o regulamento, ou seja, terá classificados para a próxima fase, terá rebaixados e terá equipes que vão para a Série A1 no ano que vem. Assim nas outras divisões também. E a votuporanguense, grande novidade dos últimos dias, apresentou recentemente o novo treinador, Júlio Sérgio, 41 anos, que como jogador de futebol teve passagem pela Europa, na equipe da Roma, ao lado de grandes craques, também atuou no Santos, enfim, um jogador, um bom goleiro, né, que fez o nome no futebol nacional e internacional, mas que com 41 anos é um jovem treinador com passagens por clubes aqui do interior de São Paulo, tem uma grande experiência. A gente vai exibir a partir de agora uma entrevista com o Júlio Sérgio, gentilmente falou com a equipe da TV Unifev, primeiro sobre esse contato com a da diretoria e essa questão também de poder ser um herói aqui, né? Tirando a votuporanguense dessa questão de rebaixamento, pode ser um herói aqui na nossa cidade. Então vamos conhecer um pouco mais do treinador do CAV, Júlio Sérgio, aqui no programa Meio de Campo. A gente já chegou trabalhando, né, na sexta-feira para poder montar o elenco, né? Alguns jogadores não devem retornar, outros a gente está esperando que cheguem aí no decorrer da semana, para que a gente possa realmente colocar esse time em boas condições físicas. É um momento único no futebol mundial, atletas que ficaram 2, 3 meses sem atividade coletiva, só fazendo trabalhos individuais, ou na academia, ou em casa, que seja. Então a gente tem que ter um certo cuidado para não expor esse atleta a nenhum risco, mas temos que elevar o condicionamento físico deles todos. Então a gente montou uma sequência de trabalhos para fazer isso o mais rápido possível. Eu conheço muitas pessoas que trabalham aqui e muitos profissionais que trabalharam aqui. E aí quando surgiu a oportunidade através do Marcelo e dos outros comandantes, vamos assim dizer, eu não pensei 2 vezes. É uma situação muito difícil que a gente se encontra. A gente vai ter que fazer tudo beirando a perfeição para ter êxito, mas são esses desafios que fazem grandes profissionais. Então não pensei 2 vezes em vir para cá, devido a isso que você falou, a estrutura, a forma como o CAV trata os seus atletas, os seus treinadores, a estrutura que tem, o campo, a cidade. Então acho que assim, a gente vai somar todas as forças, fazer todos os esforços para tentar manter esse time na Série A2, porque infelizmente o futebol não tem essa justiça, né? Onde se faz tudo certo, onde se trata as pessoas como se deve, onde tem o respeito, às vezes as coisas não dão certo. Então a gente vai tentar acertar nesses 3 jogos para deixar a votuporanguense na Série A2. Acredito que se você não tentar, você nunca vai conseguir grandes êxitos. Tem um ditado que tem um sócio meu que fala que as pessoas diziam que era impossível, eu fui lá e fiz. Então, se ninguém tentar, vai sempre ser impossível. Então, nada melhor que um clube estruturado, que tem uma condição boa, numa situação difícil, sim, mas reversível. E a gente vai trabalhar para isso. É óbvio que o votuporanguense ganhou 2 jogos o campeonato todo, e nós temos que ganhar 2 no mínimo para sair dessa situação. Então nós temos que ter um aproveitamento de
de mais de 50%. É difícil? Sim. Possível? Não. A gente, analisando o seu currículo, né, você é um treinador jovem, mas que já tem experiência em comando de equipes aqui no interior de São Paulo, né, conhece o futebol paulista, mas apesar de ser um treinador jovem, é uma pessoa experiente no futebol, né? Você tem uma grande bagagem para ser colocada em prática, né? Isso que o torcedor pode esperar do técnico Júlio Sérgio aqui no campo. Eu já falei em outra ocasião que o que pode esperar é um time extremamente organizado, extremamente voluntarioso, que vai entregar todas as forças que tem dentro dos 90 minutos de jogo. Agora, eu não posso prometer vitória, eu não posso prometer que nós vamos sair dessa situação, não. Eu posso prometer que a gente vai tentar minimizar os erros para que a gente vença os jogos e some os pontos para sair disso. Mais do que isso, eu tô querendo ganhar a confiança das pessoas na marra. O que tem que dizer e o que vai tentar justificar a minha vinda para cá é o meu trabalho durante os jogos. Óbvio que eu tenho uma carreira como jogador, sou muito satisfeito daquilo que eu fiz como jogador e estou começando uma carreira como treinador. Já passei por grandes equipes, assim, que sempre joguei primeira divisão, no máximo A2, algumas passagens rápidas pela 3, mas eu quero subir, eu quero chegar na Série A do Brasileiro, eu quero jogar Libertadores, eu quero me colocar no cenário que eu tive como atleta, como jogador. Eu tenho certeza que esse trabalho, sendo um trabalho vencedor, com o propósito que ele tem, vai fazer com que eu pule alguns degraus para chegar onde eu quero. A questão da montagem do elenco, a conversa com a diretoria, tem questão de dificuldades de contratar agora atletas que não atuaram em São Paulo, né? Então tem que ficar de olho em outras partes do país. Você tem atletas que você, da sua confiança, que você conhece, que podem vir para o Votuporanguense? Você pode comentar como está esse trabalho agora? Então, é muito difícil a gente fazer contratações nesse momento, por vários fatores. Primeiro, não podem ser atletas que atuaram em São Paulo em qualquer uma das divisões. Segundo, existe uma questão financeira, né? Terceiro, o prazo de contrato, que é um prazo curto, que são apenas 3 jogos, praticamente 40, 45 dias que nós vamos estar em atividade. Então, assim, não é simples. A gente tem, óbvio, atletas que a gente gostaria de trazer, que a gente está mantendo contato. Alguns atletas que estão terminando outros estaduais, o caso de Santa Catarina, Paraná e alguns outros lugares que a gente também está em contato para que eles possam vir aqui para fazer esse trabalho conosco, como eu falei, para a gente poder deixar o Votuporanguense aí na Série A2. A gente está acompanhando a entrevista com o técnico Júlio Sérgio, que chegou na última sexta-feira, já comandou alguma atividade leve aqui no campo com os atletas que o CAV tem poucos atletas, e falou também sobre a questão do carinho que deve ter com a torcida, mesmo os jogos possivelmente sem a presença do público, mas que ele conhece bem a torcida do CAV e conta com o apoio do torcedor nesse momento difícil, os 3 jogos importantes. Vamos ouvir. Eu conheço a torcida da Votuporanguense, eu já vim jogar aqui contra. É uma torcida apaixonada. Obviamente que ela não queria ver seu time nesse momento. O que a gente pede é que eles apoiem o tempo todo. Enquanto houver esperança matemática pra gente, nós vamos lutar. Independente se seja no primeiro dos 3 jogos ou no último minuto do 3º jogo, se houver a possibilidade de reverter, nós vamos lutar para reverter. Então a gente espera que a cidade nos apoie. Infelizmente nós não vamos poder ter a presença do público, que o público faz parte do espetáculo e é um diferencial principalmente aqui, mas que eles nos façam sentir esse carinho de alguma forma na cidade, ou com mensagens, o que quer que seja. É importante para o jogador, é importante para nós. E a gente espera poder retribuir isso, esse carinho, essa paixão, e essa cidade, que é uma cidade incrível, como eu falei, fazendo o melhor trabalho possível e tentando manter aí sim o Votuporanguense na 2 para, quem sabe, construir um projeto diferente o ano que vem que tenha
a possibilidade de tentar algo maior, né? Ao invés da gente estar aqui falando de descenso, falando de um acesso para a divisão maior, que eu acho que é onde esse time deveria estar por tudo que ele tem fora do campo. Esse então foi o treinador do CAV, Júlio Sérgio, falando com a equipe da TV Unifev, equipe do programa Meio de Campo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva também com o presidente do CAV, Marcelo Arenas Stringari. Meio de Campo volta já. Estamos de volta com o programa Meio de Campo aqui na TV Unifev, programa aqui da Arena Plínio Marim. Olha só como que é bom estar de volta aqui ao estádio, estar de volta falar de votuporanguense aqui na TV Unifev. No primeiro bloco, conversamos com o técnico Júlio Sérgio, ele que já tem comandado atividades com um grupo pequeno de jogadores da votuporanguense. E agora vamos ouvir, batemos um papo bem interessante com o presidente do CAV, Marcelo Stringari. O presidente fala com a gente sobre como foi esse contato com o Júlio Sérgio, também a dificuldade de montar um elenco para os jogos que faltam da Série A2. Vamos ouvir Marcelo Stringari falando com a TV Unifev, presidente do CAV. Nós, quando acabou a pandemia, a gente esperou acabar os contratos, foram finalizados 80% dos contratos. Hoje nós temos aí 5 jogadores inscritos, mais alguns da base. Mas fizemos o contato com os jogadores antigos, que disputaram a Série A2 pela Votuporanguense, e conseguimos aí repatriar aí 70% do elenco, pelo menos uma espinha. Então agora nós vamos sair no mercado, procurar algumas posições que a gente precisa, para poder encaixar nesse grupo de jogadores que estão retornando, para poder fazer esses 3 jogos que faltam. Como é que está o mercado agora? A gente tem conversado bastante, a gente conversa bastante com o Júlio para tentar definir essas peças, a gente tem que pegar jogadores que não atuam no estado de São Paulo, Qualquer jogador que atuou na Série A1, A2 e A3 não pode vir para Votuporanguense. Então nós estamos ligados aí nesse término dos estaduais, Santa Catarina está terminando, Rio de Janeiro já terminou, então a gente está buscando algumas coisas assim. Mas é muito difícil, porque o jogador que tem um mercado, ele procura uma Série C, uma Série D, que ele vai ter um calendário maior, Hoje aqui, para você trazer o jogador para o Votuporanguense, você traz ele para 3 jogos só. Então a dificuldade é grande. Os jogadores que a gente tem feito contato, além de pedir um valor que fica fora do nosso orçamento, muitos deles querem contrato já para o ano que vem. E a Votuporanguense hoje não pode firmar nenhum tipo de compromisso com o atleta para o ano que vem, porque a gente não sabe como é que vai ser, Nós temos um páreo difícil aí, a gente vai lutar até o fim para que mantenha a Votuporanguense na Série A2, mas a gente tem que aguardar fazer contrato só para esses 3 jogos, para poder esperar como é que vai ser o planejamento do próximo ano. Antes dessa definição, durante essa pausa, isso foi a imprensa, falou nas rádios, a questão do que a Votuporanguense esperava, que a Federação Paulista decidisse sobre essa questão. Então, um novo campeonato, o campeonato que inicia apenas para a Votuporanguense, no caso, para 3 jogos, e depois para quem passa para a próxima fase. E como que foi a reunião? Você acha que, de alguma forma, esse retorno tinha que estar, apesar de ter sido acordado entre os clubes, prejudica um pouco a Votuporanguense? Eu acho que prejudica mais quem está embaixo do que quem está em cima. É lógico que foi feita uma votação onde a maioria definiu que o campeonato teria que retornar. A gente, como uma democracia, acabou acatando, porque é um clube filiado à Federação Paulista, existe um contrato com uma emissora de televisão onde nós temos que cumprir. Então fica um pouco difícil, porque é um período curto para você montar um novo elenco praticamente. Então a gente acha que foi um pouco precipitado essa volta rápida. Poderia ter feito uma volta mais para frente, a hora que as coisas estivessem mais organizadas. Mas a gente está aqui para cumprir e vamos agora em busca de se manter na Série A2. A gente pega 3 equipes que estão na zona de classificação.
e bem classificadas, né? Equipes, você pega o 15 de Piracicaba hoje, é uma equipe muito forte, não desmontou o time, o São Caetano também não desmontou. A Portuguesa que teve o desmanche, né? Que tirou o treinador, tirou os jogadores e optou pela base pelo fato da colocação e pelo fato do pouco custo, né? Que os clubes hoje enfrentam uma grande crise financeira. Então a Portuguesa Santista, ela preferiu jogar com a base, mas manter as contas em dias do clube. Eu acho que é uma opção do presidente da Portuguesa Santista, mas que vale muito, porque não adianta ele também terminar uma competição e carregar muita dívida para o ano que vem. Então a gente tem falado muito com o Júlio sobre o que a gente pensa nessa reta final. Vai ficar uma coisa meio igualada, porque os jogadores ficaram aí quase 3 meses parados. Então eu acho que a gente tem que sair na frente na parte física, que eu acho que vai mandar muito. E pensar que é pouco tempo para você tentar montar um time que jogue muito. Eu acho que a gente tem que pensar ali que fisicamente os times não vão estar 100% e nós temos que esperar e tentar jogar por uma bola para tentar fazer um resultado e para poder sair dessa situação. Uma série de protocolos, mas o lado bom disso tudo é que a federação vai estar auxiliando, vai estar colocando para ajudar financeiramente os exames, algo que seria uma carga extra aí que clubes do interior do Votuporanguense não teria como suportar, né, Marcelo? Com certeza, você pega, se a gente fosse fazer testes todas as vezes, né, tem que fazer teste na chegada, teste véspera de jogos. Então a federação fez um convênio com o Albert Einstein em São Paulo e esses testes vão ser realizados pela Federação Paulista. E os jogos, as equipes que não conseguirem jogar em casa vão ser custeadas pela Federação Paulista também. Então, no nosso caso, que nós estamos na faixa laranja, às vezes, se não chegar na amarela até no jogo contra o São Caetano, nós teremos que jogar em São Paulo. E jogando em São Paulo, a federação que vai custear essa despesa de ida até São Paulo. Então, a federação acabou ajudando financeiramente, nos jogos reduzindo os valores, o antidoping a federação vai pagar, fiscais vão diminuir, então essa está sendo uma ajuda da Federação Paulista de Futebol. Chegada do Júlio Sérgio, ele falou na entrevista, acompanhei para outra imprensa, que conhece você, né, vocês goleiros até de tempo de jogador, e como é que foi esse diálogo com ele e por que foi escolhido o Júlio Sérgio para esse momento que ele pode se consagrar, que é o herói da cidade, né, com essa missão que ele tem pela frente. Como é que chegou esse nome para você e a diretoria? Na verdade, a gente pensa num trabalho como foi realizado na Copa Paulista, na Série A2 da época do Guanais. É um treinador muito parecido em sistema tático, em termos de compromisso. O Júlio realmente é uma pessoa que eu conheço lá atrás, nós jogamos algumas vezes contra, e aí depois ele teve o grande sucesso, Santos, Roma, e eu infelizmente não consegui prosseguir mais com a minha carreira, mas era uma pessoa que eu conhecia e às vezes já tentamos alguns diálogos antes para tentar trazê-lo. E no ano que ele foi para o Sertãozinho, a gente tentou trazer ele para cá, depois ele foi para Linense, também não deu certo. E agora a gente lançou esse desafio para ele aí, e ele logo de bate-pronto falou: não, eu estou junto, vamos tentar tirar esse time, que a Votuporanguense é um clube que todo mundo gosta, que tem suas obrigações e é um clube grande no interior do estado de São Paulo, não pode deixar cair, vamos junto e vamos tentar buscar essa permanência. A gente está acompanhando a entrevista do presidente do CAV, Marcelo Stringari, falando sobre a Série A2, né, que será retomada, esse início de trabalho, Júlio Sérgio, novo treinador, e um novo grupo sendo formado, alguns jogadores que a gente já conhece e outras novidades vêm por aí. E repetir a pergunta que eu fiz para o técnico sobre a força da torcida, né, a importância da torcida. Lembrei do jogo contra o Sertãozinho, o último que a Arena viu aqui da Votuporanguense, que teve a hashtag CAV Eu Acredito, e falei sobre a expectativa da torcida, de uma forma ou de outra, a apoiar o CAV nesse momento difícil. Vamos ouvir Marcelo Stringari, presidente da Votuporanguense. Nosso torcedor é uma coisa que é muito forte para nós, né? Para o futebol de Votuporanga. Você pega aí o último jogo contra o Sertãozinho, o que eles fizeram na arquibancada, o time reagiu,
nesse jogo. A gente vinha numa crescente e o torcedor sempre apoiando. E o que eu digo para o torcedor é o seguinte, vai ter muito trabalho e a gente vai buscar até o fim ficar nessa situação na Série A2. Nós não vamos jogar toalha, nós estamos trabalhando, a diretoria está buscando algumas peças para poder encorpar esse time e deixar esse time na Série A2. Então a gente pede que o torcedor, mesmo que não possa comparecer no estádio, nos ajude torcendo dentro de casa, que vibrações positivas sempre são boas para que a gente possa sair dessa situação. Então tá certo, né? Acompanhamos nesse programa 2 entrevistas com o presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, que a gente viu agora, e no primeiro bloco com o novo técnico, Paulo Sérgio, ex-goleiro, que agora assume a Votuporanguense na tentativa de salvar a equipe de um decesso à Série A3. Os jogos serão no mês que vem. A Votuporanguense vai formar o elenco, vai treinar bastante um mês para, quem sabe, a gente está na torcida escapar desse rebaixamento. Então esse foi o programa Meio de Campo de hoje aqui da nossa Arena Plínio Marim, a casa do futebol profissional. Você pode rever esse programa no Facebook da Rádio e TV Unifev. Curta a nossa página e fique ligado no Meio de Campo e em toda a nossa programação jornalística e outros programas também. Então, excelente noite a todos. Tchau, tchau. Quinta-feira que vem tem mais programa Meio de Campo.